pessoal, professor Fernando dos Anjos, iniciando aí um trabalho muito amplo, né, para entender um pouco de fundamentos de geologia. A ideia é fazer com que você tenha, diante da necessidade de entender sobre relevo, estrutura do relevo, né, classificação do relevo, o que é isso? Como funciona? De onde vem isso? Então, a nossa ideia hoje aqui é fazer uma viagem no tempo, né? Digamos assim. É fazer com que a gente tenha condições de perceber que existem dois tipos de tempo, né? O tempo, quando a gente fala de cronológico, que é esse tempo que a gente está acostumado sobre horas, minutos, segundos, meses e anos, e ao mesmo tempo o tempo geológico, que é que você pode perceber aí nessa imagem. Então, quando a gente divide o tempo em eras geológicas, a gente tem que perceber diferente, pessoal. A gente tem que perceber que são palavras que não estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que elas são fundamentais para você entender qualquer assunto sobre rocha, sobre solo, etc. Por exemplo, quando você lá na hora for cobrado sobre se o relevo brasileiro, a maior parte da estrutura geológica brasileira, ela é sedimentar ou cristalina, você tem que saber o que é uma estrutura sedimentar, o que é uma estrutura cristalina, por que o nome cristalino. Então, essa é a ideia da nossa aula, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui também com o mapa, né? E vamos trabalhar também com fotos, vamos trabalhar com imagens, e inclusive também vamos trabalhar com o quadro. Eu vou escrever algumas coisas ali no quadro e que vocês em casa acompanhem, né, um pouco sobre o que é que a gente vai trabalhar em termos de divisão do tempo. Venha para cá, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é perceber que tempo, a gente vai perceber ele através de duas situações que eu acabei de falar para vocês. O tempo cronológico e o tempo geológico. O tempo cronológico, horas, minutos, segundos, meses, anos, como você está acostumado. Já do ponto de vista geológico, nós temos eras, períodos, épocas, idades e fases. É uma outra formatação que a gente vai ter que acostumar na nossa mente. Ou seja, as eras, elas estão como se fosse uma relação temporal de maior amplitude. Dentro das eras, nós encontramos os períodos, dentro dos períodos as épocas, as idades, dentro das épocas, e as fases dentro das idades. Ou seja, nós somos de uma fase chamada fase contemporânea. E a era que nós estamos vivendo é a era chamada de Cenozoica. Entendeu? Então você tem a era numa amplitude maior e as subetapas contidas nessas eras. E no caso específico, nós somos, por exemplo, atualmente, da fase contemporânea, dentro de uma era chamada de Cenozoica. Mas ainda fica outra dúvida. Como é que o homem ele tem certeza de que o planeta Terra passou por esses processos, né, de evolução? Né? Bom, para que a gente possa entender essa questão da evolução, existem as provas, né, de que o planeta Terra ele passou por procedimentos de formação lenta e de diversos fatores, né? Ou seja, a climatologia estuda os climas que por acaso mudaram na Terra. A geologia estuda as rochas que compõem a estrutura da Terra, né? Então, você vai perceber que o planeta ele tem camadas, e essas camadas evoluíram de maneira diferente, exatamente pelo estado físico que elas se encontram, a água, o ar, a rocha, etc. Por exemplo, provas e sedimentos. Né? Então, se a gente está trabalhando a parte de geologia, nós temos aí os sedimentos. Então, eu posso mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Grande Canyon. Eu gosto sempre de trabalhar essa questão do Grande Canyon como sendo uma prova contundente, né? Essa imagem que vocês estão observando aí agora é a imagem do Grande Canyon lá nos Estados Unidos.
O rio que atravessa o Grande Cânion aí é o Rio Colorado, e ele está, digamos assim, erodindo, né? Cavando esse vale há mais de 300 milhões de anos. E se vocês observarem atentamente, vocês vão ver que o vale ele tem camadas, camadas sobre camadas. E exatamente essas camadas que indicam que o planeta Terra ele passou por processo de formação, né? Ele não pode ter sido gerado num único evento. Ele tem, cada camada dessa é como se fosse uma página de um livro. E essa página, ela conta uma história. A história geológica e, evidentemente, a história da vida. Se você chegar ali naquele local, provavelmente vai aparecer fósseis. Os sedimentos, eles carregam fósseis. E o que é que esses fósseis são? Eles são prova, né, de que alguma coisa, né, naquela época vivia. E esses fósseis, eles representam exatamente o momento da vida que naquele momento, que tinha um clima, que tinha uma geologia adaptada a essa vida aqui. Essa vida, pelo contrário, né, ela tinha um mundo em que a geologia, a água, a temperatura, tudo permitia que esse animal, esse ser vivo, por acaso, vivesse. E que por alguma mudança, exatamente, das condições em que ele vivia, do meio ambiente, mudou, ele não conseguiu permanecer mais na Terra. Então, os fósseis, eles são prova de que a vida na Terra evoluiu. E essa evolução, exatamente, se dá através da mudança do habitat, ou seja, se o ambiente que aquele ser vivia, ele muda, é natural que esses animais que conseguiram conviver com esse novo ambiente permanecessem e outros não, tá certo? Então, por isso que o fóssil é o representante daquele momento. Quando a gente acha um fóssil, ele é o representante daquele momento lá, indicando que a Terra teve vida e que a nossa presença aqui na Terra também poderá passar um dia, quem sabe, a ser apenas fósseis encontrados. Outra prova também são os órgãos residuais, né? Então, alguns animais, inclusive os seres humanos, possuem resíduos de órgãos, né, que tiveram no passado uma finalidade, hoje não mais, né? Por exemplo, o apêndice, né? O apêndice ele é um órgão residual, um intestino, que ele tem exatamente essa finalidade hoje, que é de doer, né? Ou seja, ele tem um papel que é de incomodar. No passado, segundo os biólogos, ele já teve uma função, né? Essa função foi perdida, a função dele era, se não me engano, guardar sementes de plantas, exatamente de frutas, que o ser humano se alimentava. E aí, durante a mudança de ambiente, como a gente tinha comentado antes, esse animal, esse bicho, ele foi obrigado a deixar de ser mais herbívoro e passou a ser carnívoro. E aí, essa parte do intestino perdeu finalidade, né? Então, hoje, o apêndice ele passa a ser, portanto, um resíduo de um processo evolutivo que o ser humano passa e continua passando. Uma outra prova também, que pode-se citar, é o ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal que vive na Austrália e ele tem ele é, na verdade, uma grande incógnita, né, para a ciência em termos de evolução. É um animal que tem realmente diferenças e que estranhos são eles. Eles têm bico de ave, né, colocam ovos, têm pelo e têm glândulas mamárias, ou seja, eles têm peito. Ou seja, né, ele é uma mistura de mamífero com ave. E, na verdade, só o tempo vai dizer o que vai acontecer com o ornitorrinco. Então, a gente está vendo que estudar a geologia do planeta é preciso você ter essas referências temporais prontas na cabeça. Você não pode enfrentar uma prova de geografia física, tentar entender estrutura geológica de um lugar, se não perceber essa construção do tempo diferente do que você está acostumado. Eu gosto sempre de dizer isso em sala de aula, é preciso reprogramar a cabeça. A sua cabeça vai ter que ser reprogramada. Ela vai ter que pensar de forma geológica e não de forma
cronológica, tá? E essas eras, como é que a gente poderá trabalhar essa parte aí? Bom, então eu vou ser bastante rápido, bastante sintético em relação a essas eras, né? Para não tentar ser o mais objetivo possível. Por exemplo, na era azoica, né? Não esquecer que zoica é vida e o A na frente nega isso. Há 4,5 bilhões de anos atrás não tinha vida, pessoal. Não tinha vida. Além de não ter vida, não tinha sólidos. Ou seja, a superfície do planeta Terra, ela era uma grande bola de fogo. O planeta Terra, ele era uma grande, digamos assim, uma grande bola de fogo. Não tinha sólidos, era só magma. Então, não tinha condição de vida num lugar desse, né? Então, esse planeta precisou de muito tempo para esfriar e criar uma casquinha. Essa casquinha é o que a gente pisa nela, que é chamada de crosta terrestre. E isso passou muito tempo. A gente passa o risco aqui e coloca a era arqueozoica e a proterozoica. Essas eras, elas são bastante antigas, tá? Essas eras estão aproximadamente há 2 bilhões de anos atrás. Foi exatamente aqui que a vida surgiu. Mas essa vida, não do jeito que você e eu somos, mas uma vida simples, uma vida que até hoje existe, que são os fitoplanctos, tá? Então, os fitoplanctos são microseres que habitam, né, os oceanos, e essas microalgas são responsáveis por mais de 60% do oxigênio que a gente respira. E foi exatamente nesse momento que a vida surgiu. Mas ainda não é o mais importante. O mais importante é isso aqui. E foi nessa época que os escudos cristalinos, eles, por acaso, começaram a serem os alicerces do planeta, né? Por isso que o nome são de escudos cristalinos, porque os escudos, eles funcionam como alicerce da Terra, né? As primeiras rochas. Essas primeiras rochas, quando a gente vai estudar, a gente percebe a antiguidade dela. Todo escudo cristalino, ele é datado de mais de 600 milhões de anos. E quando a gente coloca o mapa do Brasil, é preciso você dar uma olhada nesse mapa aí, você vai ver que a palavra escudo aparece aonde? No centro dele, com o nome de escudo brasileiro, e mais ao norte você encontra lá o escudo das Guianas. Então, é verdade afirmar que o Brasil tem escudos. E o que são esses escudos? As rochas mais antigas, que compreendem desde a era arqueozoica, proterozoica, que tem aproximadamente 2 bilhões de anos. Um representante desses escudos, aqui no Brasil, mais famoso, um dos mais antigos, a área dessa situação, é a área do Monte Roraima, tá? Então a gente pode levar você lá. O Monte Roraima, localizado em Roraima, claro, né? Ele é um exemplo tipo disso, né? Acredita-se que as rochas do Monte Roraima têm aproximadamente 2 bilhões de anos. É uma das áreas mais antigas do planeta Terra, né? Maravilhoso. Monte Roraima, localizado no estado de Roraima, na região norte, lá no escudo das Guianas. Então, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que há 4,5 o planeta não tinha vida, foi preciso muito tempo para ele passar um tempo resfriando para que essa vida surgisse. Vida essa que não é do jeito que ela é hoje, era uma vida simples, uma vida primária, e além disso, os escudos, essas primeiras estruturas geológicas. Mas aí, a gente pode subir e chegar aqui um pouquinho mais acima e falar da era paleozoica, né? A era paleozoica, ela tem 600 milhões de anos, tá? Então, tudo que aconteceu antes da era paleozoica é conhecido como pré-cambriano. Por quê? Porque o cambriano é o primeiro período da era paleozoica, pessoal. Tudo que aconteceu antes dele é chamado de pré-cambriano. Então, não há nenhum problema lá na hora se ele chegar tocando nesse assunto, de que o Brasil tem escudos pré-cambrianos. E, inclusive, isso é até um pleonasmo, né? Se é escudo, é pré-cambriano. Nesse caso específico, você vai ver aí agora, eu posso até, em qualquer ambiente que você for fazer uma prova, se for uma prova de concurso local, se for uma prova de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, é só você encaixar. Veja, vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Eu posso fazer Pernambuco aqui agora, ó. O croquis, lembra que eu expliquei isso no primeiro dia de aula, né? Qual é a importância do croquis?
Aí você vai ter lá o estado de Pernambuco. Note que o marrom escuro que predomina aqui, ou esse marrom mais escurinho aqui, né? Aqui você tem o amarelo, e depois você vai encontrar aqui o marronzinho, é exatamente o que domina o estado de Pernambuco. Se essa prova fosse sobre o Maranhão tem a maior parte do seu território de bacia sedimentar. Se essa prova fosse sobre o Rio Grande do Sul, de estrutura sedimentar. Mas como é o caso aqui de Pernambuco, no caso específico, você vai ter aí o escudo cristalino. Se essa prova fosse a Paraíba, você teria o escudo cristalino. Se ela fosse sobre o Rio Grande do Norte, teria também o escudo cristalino. Tá? Então, o escudo cristalino é exatamente esse território, essa estrutura geológica de atividade bastante elevada e que tem como característica os minerais metálicos. Os minerais metálicos, eles aparecem exatamente nos escudos cristalinos, pessoal. Não esqueça disso, tá? Ouro, ferro, manganês, bauxita. Se você observar aqui, a província mineral brasileira, é só você fazer aqui o tal do quadrilátero ferrífero, coincide exatamente com o escudo na região de Minas Gerais. Além de que, quando você vai para o Pará, lá na serra de região de Carajás, você também acha escudo cristalino. Petróleo, aí já é outra história. Então, petróleo você vai achar em bacia sedimentar. Por quê? Porque o petróleo, ele é fóssil, ele precisou de vida. Então, algas e animais, etc., morreram, plantas morreram, para poder virar petróleo. Ou seja, esse processo de transformação de vida em petróleo ocorre em bacia sedimentar. Tá? Então, bacia sedimentar são locais onde você encontra os recursos minerais orgânicos e exatamente os territórios conhecidos, os terrenos conhecidos como os escudos cristalinos, você vai achar os minerais metálicos. Sobe, aí você vai achar aqui o ordem gaussiano, siluriano, devoniano, o carbonífero. Isso aqui você tem que saber, tá? O carbonífero, 330 milhões de anos atrás, carvão mineral. Então, quando se fala de carvão mineral, não esquecer disso, tá? Carvão mineral ocorre em regiões de sedimentos e não existe carvão no mundo anterior aos 330 milhões de anos. Por isso que o período é chamado de carbonífero, porque antes não tinha. E o porquê que não tinha? Porque era preciso ter florestas. Florestas essas que apareceram exatamente na era conhecida como Paleozoica. Então, a era Paleozoica foi uma era em que a vida evoluiu, saiu do mar, passou para as terras emersas, e esse processo já geraram árvores e florestas que foram cobertas, dando origem a depósito de carvão, é claro, e também ao próprio petróleo. Então, o aluno, quando ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça, fica mais fácil, né? E depois você vai ter o Permiano aqui, né, como sendo o último deles. A última era, que é a chamada era Cenozoica. Aliás, aqui você ainda tem uma era intermediária, que é a Mesozoica. A era Mesozoica, você vai encontrar 3 períodos nela. Ela aconteceu há 225 milhões de anos atrás. Triássico, Jurássico, Cretáceo. Essa é talvez a mais, né, perturbada das eras. Muita coisa aconteceu na era Mesozoica. Por exemplo, aconteceu a ocorrência dos Sauros e a Pangeia, né? E o que foi a Pangeia? A Pangeia foi um grande continente, né, gigante continente, de terras emersas que dominou o mundo, né, durante muito tempo. As terras emersas, elas tiveram, portanto, um papel importante na construção do mundo atual, porque quando você volta aqui para entender o mundo atual, quando você olha a configuração dos continentes atuais, eles têm essa configuração, mas nem sempre foi assim. A Pangeia foi um gigantesco continente que comandava o mundo, né? E a teoria que sustenta essa visão, conhecida como a teoria da deriva continental, foi formulada por um cientista alemão chamado Alfred Wegener. E para ele, se vocês observarem, o Brasil aqui se encaixava, né, a costa leste brasileira se encaixava aqui, no caso, né,
da América do Sul no continente africano. E aí, quando a gente vai hoje para o dia atual, você percebe que há uma semelhança na costa leste da América do Sul com a costa oeste da África, como se fosse um quebra-cabeça. Tá? E aí é isso que aconteceu naquela época. Na época da era mesozoica, todos esses continentes, essas massas, elas eram unidas. Quando começa o processo de separação, é então aí que acontece o que é chamado de teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas, ela vai explicar exatamente o que aconteceu com a Pangeia. Então é só você olhar essa imagem aí, você vai perceber que existem setas. Essas setas, elas estão indo, às vezes se afastando uma da outra, às vezes se unindo uma à outra. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, né? Agora não, em breve vocês vão aprender comigo aqui o porquê que o Brasil é um país que não tem tantos terremotos. Por que o Japão tem tantos terremotos? E isso tem a ver exatamente com o entendimento da era mesozoica. É aqui na era mesozoica que começam esses eventos relacionados ao movimento das placas tectônicas, ok? Então a gente sobe e chega na última era, chamada de Cenozoica, que é essa que a gente vive. A era Cenozoica, 70 milhões de anos, dividida em duas sub-eras. Quais são elas? O terciário, né? Que é composto de quê? De Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e o Plioceno. Pronto. O que aconteceu aqui de importante? Aí a gente vai deixar de vermelho os tais dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, o que é que eles são? As grandes cadeias de montanha. Então, com esse mapa que vocês estão enxergando aí agora, dá para perceber, né? Que eu tenho a Cordilheira dos Andes, né? Essa tal de Cordilheira dos Andes, localizada onde? Na costa oeste da América do Sul. Eu posso delinear aqui para você. Olha só, essa é a Cordilheira dos Andes. Os Alpes, que acontecem na Europa, a Cordilheira do Himalaia, as Rochosas nos Estados Unidos, são exemplos de dobramentos modernos. Esses dobramentos estão relacionados exatamente ao quê? Ao momento em que aconteceu a separação da Pangeia. Então, quando aconteceu a separação da Pangeia, não esqueça disso. Foi exatamente o momento em que os dobramentos modernos também surgiram no planeta. E que o Brasil, quando eu coloco aqui essa imagem, dá para ver nitidamente, ele não tem. Observe atentamente que a posição geográfica do Brasil, ele sente placa, favorecendo que ele não tenha os problemas que, por acaso, ocorrem nas áreas de dobramentos modernos, tá? Então, quando você vai fazer uma prova de geografia, não é obrigado se colocar esse tipo de mapa, você tem que saber ele, né? Lembra que eu expliquei isso para você no começo, de que aluno bom em geografia é aluno bom em mapa. Então, você tem que ter um mapa mental construído, e este mapa é fundamental para o seu sucesso, porque ele mostra o que acontece com as placas tectônicas e onde é que pode e onde não acontece esses grandes terremotos do mundo, porque eles estão relacionados a esse choque de placas tectônicas. E, finalmente, o quaternário, né, que é subdividido em Pleistoceno e Holoceno, né? Então, todo evento que aconteceu no Pleistoceno, 1 milhão de anos para cá, e no Holoceno, nesses últimos 13 mil anos apenas. Ou seja, nós encontramos aqui no território brasileiro, no território pernambucano, você encontra desde eventos pré-cambrianos, que são aqueles como o Planalto da Borborema, que atravessa Paraíba, atravessa Pernambuco, etc., né? O Planalto Central brasileiro, até você também encontrar na região litorânea, na bacia sedimentar costeira, você encontra terrenos extremamente novos, como é o caso ali de terrenos holocênicos. Além de que do Homo sapiens, né? É claro, né? O Homo sapiens, ele é um ser holocênico, tá? Quando a gente fala de holoceno, não esqueça disso, que é exatamente essa situação envolvendo
o mais novo, né? O Holoceno é esse momento atual que a gente, por acaso, está vivendo. Então, o que é que a gente fez? A gente fez aqui uma abordagem do que é essa importância do tempo, né? Você entender a parte do tempo cronológico e geológico. Fiz um resumo do que é que você tem que saber em relação a essa parte do tempo geológico, entender do começo até o momento atual para os dias de hoje, tá? Não esqueça, quando se fala de geologia, temos que lembrar que a geologia ela é a ciência das rochas. E as rochas estão aqui na natureza, estão no planeta Terra há bilhões de anos, a partir do momento que aconteceu o resfriamento da crosta. Essa crosta terrestre não é única, ela é partida em blocos. Esses blocos são chamados de placas tectônicas, que nós veremos em breve. Não esquecer que para entender do que acontece hoje, você tem que fazer uma visita no passado. E o passado é zoico. Zoico significa vida. Há 4,5 bilhões de anos atrás, não havia vida na Terra. Sem essa vida, a Terra não tinha condições do que é hoje, né? As florestas, etc. A vida como se aparece de forma diversa. E, evidentemente, foi necessário condições para isso. Quando a gente trabalhou lá no começo, né, no primeiro momento, eu expliquei para vocês os princípios da geografia, a gente falou de camadas. A Terra possui camadas, pessoal. Nós temos a hidrosfera, nós temos a atmosfera, nós temos a litosfera. A biosfera, ela é a interseção de outras camadas, ou seja, a vida na Terra só pôde acontecer depois que havia rocha, havia o ar, essa planta, né, por acaso, produzir oxigênio e até absorver o carbono, e ao mesmo tempo você ter a água, que vai exatamente ser o ambiente onde essa vida se prolifera, que no caso eram as microalgas. Então, essa foi, portanto, a base da vida na Terra. Depois essa vida começou a se transformar num evento mais complexo do que hoje, por acaso, está acontecendo aí e aconteceu até agora. Não esquecer de que, com o passar do tempo, essa vida evolui do ambiente marítimo para o ambiente terrestre, até que apareceram os grandes animais que dominaram a Terra por 150 milhões de anos, até chegar no momento onde as dobras começaram a surgir, dobras essas que são as cadeias de montanha, até chegar no ser humano, que hoje está aí, Homo sapiens sapiens. Tá? Então, não esquecer de perceber isso sempre com a cartografia, alinhada a mapas mentais são fundamentais, tá? No próximo bloco, a gente vai fazer uma viagem nas teorias que explicam exatamente a estrutura geológica da Terra e também nos agentes do relevo, tá bom? Daqui a pouco eu volto.